noite, quero convidar você a abrir comigo o Evangelho de João, capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo de número 8. Enquanto você encontra, quero deixar aqui o meu agradecimento ao meu Deus, por mais uma vez podermos estar aqui, adorando. É o terceiro ano que estamos aqui, Congresso do Cimiso. Para nós é uma honra, uma alegria poder retornar aqui a esse lugar. Pastor Moura, obrigado, pastor, pela confiança, pela oportunidade de poder estar junto aqui, é um prazer. Também a sua esposa, cantora Andréa Rocha, que Deus abençoe grandemente. O Daniel, que está me acompanhando, Deus abençoe. E a minha esposa esse ano não pôde estar comigo, mas ela faz parte do meu ministério, o Ministério Rafael e Daliane, é um ministério de palavra e de louvor. A gente prega a palavra e também louva, mas nesta feita minha esposa não está comigo, mas está nos acompanhando aqui essa noite, amém? Vamos ler a palavra de Deus, João capítulo de número 8, que diz assim a palavra do Senhor: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e a lei nos manda, Moisés, que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. E erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem tampouco eu te condeno, vai e não peques mais. Até aqui a leitura. Pode tomar o teu assento, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo aqui nesse lugar. Meus amados irmãos, o Espírito Santo de Deus sentou no meu coração esta mensagem aqui nessa noite, um texto que nos mostram a sagacidade dos fariseus, de modo que para que eles conseguissem os seus objetivos, os seus intentos, eles não tinham o menor escrúpulo em utilizar-se das pessoas, em usar as pessoas. Eles não amavam as pessoas, eles não estavam interessados na história das pessoas. E aqui uma mulher é pega em flagrante adultério e está prestes agora a ser apedrejada, morta, sentenciada. E observe que adultério não é um tipo de pecado que uma pessoa comete sozinho. Não tem como você cometer esse pecado de forma isolada, alguém teria que estar junto. Onde, pois, estava o homem que também estava cometendo pecado juntamente com esta mulher? Este homem não é mencionado, não é estranho, não é algo surpreendente. Como que deixaram este homem escapar? E nós vamos entender algo aqui dentro desse texto, que a verdadeira intenção dos homens que trouxeram aquela mulher perante Jesus era simplesmente um pretexto para tirar Jesus de cena. Eles não estavam interessados na justiça de Deus, na lei de Deus. Eles simplesmente queriam parar o ministério de Jesus. Eles estavam incomodados com a pregação de Jesus, e por isso o intento deles simplesmente era parar a mensagem de Jesus. Então nós vamos perceber que eles tentaram deixar Jesus sem uma saída naquele momento, porque naquele tempo somente o Império Romano é que poderia condenar alguém à morte. Então, se Jesus dissesse assim, ela tem que ser apedrejada, então eles diriam: prendam a Jesus, porque ele está desrespeitando a autoridade do governo romano. Por sua vez, se Jesus dissesse assim, soltem esta mulher, eles diriam assim: este homem
homem não respeita a lei, ele não é um verdadeiro profeta, ele não é um homem de Deus, a mensagem dele não está compatível com a lei e com a palavra de Deus, e eles tentam encurralar a Jesus e deixar Jesus sem saída. Mas eu vou entender algo através do texto, é que nunca ninguém deixou Jesus sem saída. Deixa eu falar para você, nem a morte encurralou Jesus e deixou ele sem saída. E quando alguém pensa que vai tentar deixar Jesus sem saída, quando alguém pensa que vai encurralar o teu ministério, a tua chamada, a palavra de Deus nos mostra que através do Espírito Santo, através da graça que sobre ele é manifestada, Jesus ele abre uma porta de oportunidade para manifestar a sua sabedoria, a sua glória, o seu poder. E deixa eu profetizar sobre nós aqui esta noite, há uma porta de oportunidade neste lugar, e ele começa a manifestar a glória dele neste lugar. Quem está recebendo esta palavra da parte de Deus, nós não vamos vir por uma reunião como esta sem que nós venhamos conhecer e ver o poder de Deus aqui manifestado. Eles tentam deixar Jesus sem saída, mas Jesus neste momento, ele vai demonstrar que sobre a vida de uma pessoa que tem uma história destruída, uma história desamparada, é possível uma mudança e uma transformação. Jesus vai nos mostrar que é possível tirar um homem da sarjeta. Jesus vai mostrar que é possível sim transformar a vida de uma pessoa que vive na imoralidade, uma pessoa que vive na promiscuidade, na prostituição. Jesus está nos mostrando aqui esta noite que é possível sim, e ele tem o poder de transformar o quadro de história e o quadro na vida de pessoas. Quantos acreditam nisto aqui esta noite? Não importa a forma que você chegou aqui, importa aquilo que Jesus vai fazer na sua vida e na sua história, porque ele está dizendo para você: eu posso mudar a sua história, eu posso mudar o rumo e o quadro da tua história. Quem acredita nisso, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor Jesus. A lição do texto, ela é muito simples, porque a lição é que todos nós somos pecadores, ou seja, não existe ninguém melhor do que ninguém. Todos nós somos falhos e somos pecadores. A lição é simples, mas ao mesmo tempo, muitas vezes não é compreendida pelas pessoas. Muitas pessoas não entendem a lição simples do Evangelho. Por quê? Ao tempo que a palavra de Deus vai dizer que todos nós somos pecadores, existem pessoas que pensam assim: mas eu não sou tão ruim assim, eu não sou tão pecador assim, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isto, eu não faço aquilo, então eu sou melhor do que muita gente, eu sou honesto, eu pago as minhas contas em dia. Não é verdade? Tem gente que pensa que é melhor do que os outros, e na verdade parece que se apresenta uma teologia como se Deus separasse as pessoas em duas classes: de um lado os pecadorzão, os pecados graúdos, os pecados graves, e do outro lado os pecados pequenos, pecados leves, como se fosse mais fácil Deus perdoar esse do que Deus perdoar aquele. Parece que Deus está separando em classes de pessoas, mas Jesus ele está nos mostrando que todos somos pecadores. Nesta mensagem Jesus enquadrou todos dentro do mesmo nível espiritual, e foi tão sério o que Jesus fez aqui, que os homens que trouxeram aquela mulher pega no ato flagrante de adultério, eles se compararam o seu pecado ao pecado da mulher adúltera. Olha só, Jesus está nos mostrando exatamente o que é a força do pecado sobre as nossas vidas. Jesus está nos mostrando que o pecado destrói. Jesus está nos mostrando que o pecado nos separa de Deus, e essa noite Jesus está falando para nós aqui: o pecado pode te destruir, o pecado pode parar o teu ministério, o pecado pode engavetar a tua chamada, o pecado pode travar tudo que Deus tem na sua vida, mas Jesus está dizendo assim: eu tenho o poder de remover o pecado da tua história e fazer de você um grande homem e uma grande mulher de Deus. Que acredita nisso aqui esta noite e recebe esta palavra.
Jesus está sendo questionado, verso 5, pela lei de Moisés, esta mulher deve ser apedrejada, e tu, pois, o que dizes? Percebam, eles não queriam saber sobre santidade, sobre a aplicação da palavra, eles queriam simplesmente testar a Jesus. Qualquer resposta de Jesus era comprometedora. Então o que é que Jesus faz? Preste atenção, Jesus não responde em palavras, Jesus se prostra e Jesus começa a desenhar na terra. A palavra de Deus vai dizer que Jesus está ali desenhando na terra, e como que eles insistissem na pergunta, Jesus então se levanta e Jesus só fala uma palavra: quem não tem pecado, atire então a primeira pedra. Então Jesus retorna e ele continua a desenhar na terra. Preste atenção, porque existe um escritor que diz e fala que enquanto Jesus escrevia na terra, ele escrevia nomes de pecados. Então as pessoas que estavam ali à volta e que estavam pensando na possibilidade de tacar a primeira pedra e começar o apedrejamento, no momento que Jesus está escrevendo os nomes de pecados, eles observam que Jesus havia escrito exatamente o seu pecado, exatamente a sua prática, que não era manifestada, não era visível, não era aparente, era uma prática oculta. Então aquelas pessoas, ao observar aquilo, o peso da glória de Deus começa a se manifestar naquele lugar, e a consciência começa a trabalhar. Deixa eu falar uma verdade para você. Quantos querem ouvir a verdade aqui essa noite? Você e eu podemos esconder o nosso pecado das pessoas. Você e eu podemos esconder o nosso pecado do pastor da igreja, Nós podemos esconder o nosso pecado e ocultá-lo. Só que através desta palavra, Deus está revelando algo ao nosso coração. Nós não podemos esconder o nosso pecado do Deus Todo-Poderoso, porque diante de Deus não tem terno bonito, gravata bonita, aparência bonita, não. Diante de Deus ele tem olhos como chamas de fogo, meu querido, e ele contempla, ele penetra no íntimo das nossas entranhas, da nossa alma, do nosso coração, e ele conhece o nosso coração. Quem está entendendo a palavra de Deus aqui essa noite? Você não pode esconder o teu pecado, nem mesmo da tua consciência, porque você sabe aonde você tem errado. Você sabe, no profundo do seu coração. Então Jesus, sem dizer uma palavra, o peso da glória dele se manifesta naquele silêncio. E sem Jesus dizer, era como se ele estivesse olhando para cada pessoa à sua volta e dizendo assim: eu conheço os pecados que vocês têm cometido, eu conheço os pecados escondidos, eu conheço o íntimo do vosso coração. Você pode ter boa pinta, boa aparência aí diante da multidão, bom status, mas na minha presença eu te digo, eu te conheço, eu sei a sua história. E deixa eu falar para você, quando a palavra de Deus nos confronta, é aí que você precisa da glória a Deus. Quando a palavra de Deus te toca, é porque ela quer mudar a tua história, é porque ela quer mudar a tua vida, é porque ela quer transformar você e tirar você da situação que você está vivendo. Então, se a palavra está pegando hoje, deixa eu falar para você: glorifique o nome dele, porque ele te ama. Glorifique o nome dele, porque ele tem um projeto e uma promessa na sua vida. Quem está entendendo, levante a sua mão e adore o nome do Senhor. O rabacalasturabakai, o remendo ok vastúbia. Jesus está dizendo: eu conheço os vossos pecados. Eu fico imaginando, e eu vou tentar exemplificar para você. Imagine se hoje, numa reunião como essa, Deus pegasse os nossos pecados, Deus nos escolhesse aqui essa noite, Ele botasse os nossos pecados num telão, e Ele expusesse as nossas práticas do oculto. Eu imagino que teria pessoas que iam querer cavar um buraco aqui para se esconder, ou iriam querer se descabelar, para não expor aquilo que faz no oculto. Deus conhece a nossa história. A comunhão com Deus, ela acontece por meio de nós estarmos ligados em Cristo. Agora deixa eu te dar um exemplo. Imagine você, se eu pego aqui um fio elétrico
e eu arrebento o fio elétrico. Se eu arrebentar esse fio elétrico e eu distanciar ele a 1 quilômetro de distância, deixa eu perguntar para você, vai passar energia? Não passa, né? Agora, se eu pegar esse fio elétrico e deixar ele a 1 milímetro de distância, passa energia ou não passa? A 1 centímetro, passa energia? Não passa. Não tem contato. Já viu um mau contato como é? Então deixa eu falar uma verdade para você. Não importa a distância da separação. Não importa a distância da separação. Se está separado, não está ligado em Cristo. Se está separado, essa noite precisa se conectar com Ele. Se está separado, essa noite, não importa a distância, precisa se conectar com o Espírito de Deus. Precisa se conectar com a glória de Deus, para você essa noite poder adorar a Ele e glorificar o nome dEle. Não importa se você interpreta pecadão ou pecadinho, importa que você precisa se arrepender e se ligar a Cristo esta noite. Quantos querem estar conectados? Quantos querem estar ligados nesta noite? Então conecta com o céu e comece a adorar a Ele neste lugar. O pecado nos separa de Deus, e o verso 9 vai dizer que os mais velhos foram os primeiros a ir embora. E eu fico me perguntando por que os mais velhos foram os primeiros a ir embora. Justamente os presbíteros, os bispos das sinagogas, que deveriam ter trazido aquela mulher, eram que eles foram embora primeiro. E eu vou entender uma coisa: quando a gente vai ficando mais idade, a gente vai mudando o nosso espírito, e a gente acaba que a gente fica mais impaciente, né? Quando as outras pessoas erram, a gente não tem mais tanta paciência, já tem aquela fila, né, prioritária para a gente, né, com o passar do tempo. Só que a gente vai relevando mais os nossos erros, mas a gente não releva tanto os erros dos outros, acaba não aceitando ideias novas, acaba julgando o mundo pela própria experiência. Então, quando aqueles homens trouxeram aquela mulher diante de Jesus, eles não pararam para analisar a história da mulher, eles simplesmente se utilizaram dela para testar a Jesus. Então eu vou entender uma coisa: aqueles homens estavam com toda a sabedoria na ponta da língua, aqueles homens estavam tão sábios, tão com o peito estufado para argumentar e para falar, mas quando vem o peso da glória de Deus sobre o ambiente, deixa eu falar para você, a sabedoria do homem não prevalece. O que prevalece é a manifestação da sabedoria, da graça, do poder de Deus, da glória de Deus. E quando a glória de Deus cresce, o homem precisa diminuir. Quantos querem diminuir aqui esta noite? Ele está confrontando você para fazer você diminuir, mas para que a glória dele cresça neste lugar. Aleluia. Preste atenção no que acontece. A mulher está como? Eu imagino. Ela está prostrada. Ela está de cabeça baixa, aguardando as pedras que viriam sobre ela. Agora olha Jesus, que lindo. Jesus se eleva ao mesmo nível da mulher. Ele está no chão, desenhando na terra. Aquela mulher não está vendo nada, porque ela simplesmente está aguardando a morte. Jesus diz: quem não tem pecado atire a primeira pedra. As pessoas começam a sair daquele lugar, um a um. E então a palavra de Deus vai descrever que Jesus, quando ele observa, não havia mais ninguém naquele ambiente. Então Jesus pergunta para aquela mulher: aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, mulher? E ela: não, ninguém me condenou. Aonde estão os teus acusadores? Quando a mulher levanta a sua cabeça, ela vê que não havia mais ninguém naquele lugar. Qual a primeira atitude de uma pessoa que estava prestes a morrer? Seria escapar daquele lugar. Mas por que que a mulher fica com Jesus? Por que que a mulher não foge naquele momento? Sabe por quê? Porque quando nós passamos uma situação dessa, em que a pressão do pecado está sobre a nossa vida, a destruição do pecado está à nossa volta, deixa eu falar para você, nós não sabemos lidar com os nossos próprios pecados, nós não sabemos lidar com a nossa vergonha, nós não sabemos lidar com as angústias e com aquilo que o pecado provoca sobre a nossa vida.
aquela mulher entendeu que não tinha outro lugar para ela ir. Sabe onde é que ela fica? Ela fica com Jesus, porque ela entende que só Jesus poderia fazer ela reagir, porque é Jesus que fala para ela: levanta, mulher, reaja, mulher, eu estou sobre a sua vida para te fazer reagir. Esta noite aqui, deixa eu falar para você, é só Jesus que vai fazer você reagir, é só a palavra dele que vai te levantar. Não tem nada nesta terra que vai levantar você, mas a palavra dele vai levantar você aqui esta noite. Quem acredita nisto? Então não sai da presença dele, os teus acusadores serão envergonhados, e Jesus vai olhar para você e vai dizer: eu tenho projeto, eu tenho plano na tua história. Ninguém vai acabar com você. Jesus está pronto a dar uma segunda chance. Jesus está pronto a perdoar e transformar aquela história. Então Jesus diz: vai e não peques mais. Tem pessoas que usam esse texto para justificar os seus pecados. Tem pessoas que usam esse texto para dizer: então se Jesus perdoa, eu posso pecar à vontade, né? Jesus vai sempre perdoar. Mas Jesus está dizendo assim: vai e não peques mais. Sabe qual é a diferença entre a prática do pecado e a prática do pecado e o pecado na vida de um crente? Porque o crente não pode dizer que ele não peca, senão ele seria mentiroso. Não é assim? É assim. Só que o que é prática do pecado? Prática do pecado é recorrência. Prática do pecado é aquilo que se repete, se repete, se repete. Prática do pecado é aquilo que você planeja. Prática do pecado é aquilo que está programado na sua vida, e você pensa: amanhã eu vou pecar assim, 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 assim. Sabe o que significa a prática do pecado? Prática do pecado significa caminho largo leva à perdição e condenação eterna. Prática do pecado não é coisa de crente, não. Sabe o que acontece na vida do crente? O evangelista João, no capítulo 2, na sua primeira carta, ele vai dizer assim: meus filhos, não pequeis. Vocês não têm autorização nem licença para pecar, vocês não podem pecar. Agora tem uma coisa: se alguém pecar, se acontecer um acidente de percurso não programado, não planejado, não tem problema não. Sabe por quê? Porque há um advogado, Jesus Cristo, mediador. Há um advogado que vai advogar a sua causa. Quem está entendendo a palavra de Deus aqui hoje? Você tem um advogado que está defendendo a sua causa e está mudando, revertendo o quadro da tua história aqui neste lugar. Você vai sair daqui avaliando se você está na prática do pecado, ou se acontecer um acidente de percurso na sua história. E eu quero que você avalie, eu vou concluindo a mensagem. Qual a diferença entre os homens mais velhos que aqui estavam e a mulher pecadora? Os homens mais velhos vão embora porque o peso da glória de Deus mexeu no íntimo. Eles vão embora, mas depois eles retornam murmurando e reclamando: Jesus, você fez isso mesmo? Você dispensou essa mulher aí, não condenou ela? Jesus, você está de brincadeira, você não aplicou a lei, Jesus. Quem é você, Jesus, para fazer isso que você fez? Qual é a autoridade que você tem? Você está falando de você mesmo, você não está falando a palavra verdadeira. E Jesus começa a ensinar outras lições, e aqueles homens não querem mais ouvir a palavra de Jesus, porque eles não estavam entendendo, estavam querendo argumentar com Jesus, discutir com Jesus, falar com Jesus, aquilo que Jesus estava fazendo, como se Jesus fosse o errado da história. Mas olha o que acontece com aquela mulher. Aquela mulher é perdoada, aquela mulher é transformada, e a mulher não vai mais discutir com Jesus, mas ela vai para a sua casa desfrutar do perdão, da glória, da transformação, do poder de Deus na sua vida. Deixa eu perguntar para você essa noite: o que você veio fazer nesse lugar? Você veio argumentar? Você veio criticar? Você veio aqui para observar alguma coisa? Ou você veio aqui para desfrutar da glória de Deus sobre a sua vida? Quantos vieram desfrutar do poder de Deus? Então
você comece a adorar com liberdade nessa noite. Se coloque de pé, porque eu quero profetizar que sobre este lugar vem o peso da glória de Deus, e você pode desfrutar da unção que Ele reparte aqui essa noite, da unção que Ele derrama sobre este lugar. Jesus está falando para você: eu estou pronto para mudar a tua história, eu estou pronto para mudar o quadro da tua situação, da tua casa e da tua família. Eu não sei como você pode estar vivendo hoje aqui. Quem sabe você entrou aqui hoje, mas não está vivendo a promessa de Deus na tua história. Quem sabe você entrou aqui hoje, mas não está vendo o poder de Deus sobre a sua vida. Mas eu quero, assim como Jesus aqui essa noite, ser um profeta sobre a sua vida, transmitindo a palavra de Deus e dizer para você: venha viver a promessa. Venha viver a promessa, venha viver aquilo que Ele te chamou para você viver, venha viver aquilo que Ele te chamou, que Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe. Eu me lembro quando eu tinha 13 anos de idade, o Espírito de Deus falou comigo. Quando o Espírito Santo falou comigo aquela noite, Ele disse para mim: eu tenho um chamado na sua vida, eu vou te dar uma porção, eu vou te dar uma unção, eu vou te levantar nesta terra. Aquela palavra falou tão forte no coração daquele adolescente, que não entendeu muito bem o que era exatamente aquela palavra, mas naquela noite o meu coração se alegrou, e eu passei a noite sonhando o que Deus poderia fazer na minha vida. Essa noite Deus quer resgatar sonho neste lugar. Essa noite você vai retornar para sua casa sonhando naquilo que Deus pode fazer sobre a sua vida. Quem acredita nisto esta noite? Rabai, tobês, tu me negamanda rastra. Grande a promessa, grande a promessa. Nada está acabado. Quero que você feche os teus olhos. Quero que você levante as tuas mãos ao céu neste momento para receber. Senhor Jesus, Pai de toda eternidade, eu sei que a tua palavra confrontou, eu sei que a tua palavra falou no íntimo aqui esta noite. Eu sei que de alguma forma o Senhor está transformando vidas que chegaram aqui hoje, Senhor, arrasada, que chegaram aqui hoje ao ponto de serem apedrejadas, destruídas, mortas, sentenciadas. Mas o Senhor que muda o quadro da história está aqui. Então vai ao encontro desse crente nesta noite e vai mudando o quadro da história dele, vai mudando o quadro e o rumo desta história. E eu profetizo que neste momento a tua glória e o peso da tua glória paire sobre este ambiente, derramando a tua unção e levantando com poder e com glória, em nome de Jesus. Assim eu profetizo para a tua glória, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. A banda vai estar louvando, adorando ao Senhor.